Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Nascimento do Cristianismo, de John Dominic Crossan. Ele é da editora Paulinas de 2004. Então vou abordar alguns temas desse livro. Primeiro ele fala da tradição oral, né? Ele lembra a questão da tradição oral, que é muito enfatizada por autores como James Dunn, que eles apontam a necessidade de você entender esse primeiro cristianismo como uma tradição oral, e o James Dunn vai ali e critica essa perspectiva de que podemos falar de uma comunidade que, né, toda uma comunidade centrada em torno de um texto. Para o James Dunn, o texto não é o elemento principal de evangelização naquela época, então era secundário. Então não faz sentido dizer que havia uma comunidade em torno desse texto, né? O Crossan ele vai criticar essa questão da tradição oral, porque, segundo ele, aí vai mostrar vários estudos, né, dizendo que isso se perde, a tradição oral ela acaba se perdendo e não tem como você dizer que aquilo pode ser uma fonte de informação independente. Invariavelmente, isso vai ter que ficar transcrito de alguma maneira para poder se perpetuar ao longo do tempo, tá? Então, ele chama atenção para isso. Então, então ele diz: o modelo evolucionário inconsciente não crítico da tradição sequencial, essa ideia de tradição oral depois escrita, precisa dar lugar a um reconhecimento mais sofisticado de que essas duas fases da tradição estão muito mais interrelacionadas do que com frequência se reconhece. Tá? Então, o John Cross, embora critique essa perspectiva de uma tradição oral na transmissão do Evangelho que chegou até nós, ele, porque se perdeu invariavelmente na história, ele reconhece, junto com Karen King e Stephen Patterson, que quanto ao Evangelho de Tomé, há poucos elementos para se concluir que houvesse ali um elemento unificador em torno do texto. Temos são ligações e não comunidades propriamente ditas. Ele diz assim: em Tomé, há pouca coisa que dê condições para uma organização ou estrutura comunitária. Não há nenhuma comunidade de Tomé, propriamente dita, mas antes um movimento vagamente estruturado e itinerante. Então, nesse ponto, ele concorda com o James Gunn. Apesar que o James Gunn está falando do Evangelho de quê? Aqui ele está falando do Evangelho de Tomé. Mas essa análise aqui do Tomé poderia ser estendida ao Evangelho que, é, a princípio. Né? Se bem que é dúvida se poderia ou não ser estendido, segundo o Cross. Né? Porque o James Dunn faz essa análise com relação ao Evangelho que. O Crossan está se referindo ao Evangelho de Tomé. Bom, economia rural. Segundo Gerhard Lenski, né, ele diz assim: uma característica importante das sociedades agrárias, como era Galiléia e Jerusalém, naquela época era uma comunidade, aquela região ali é uma comunidade agrária, era a existência regular e difundida de uma comunidade urbana que nunca constituía mais de 10% do total da população de um império agrário. E em alguns casos era responsável ainda por menos de 5%. Então esse era o traço típico das principais regiões ali, províncias ali do Império Romano. A maior parte é agrária, 5%, 10% é urbano. Apesar desse fato, os residentes dos centros urbanos dominavam a sociedade política e economicamente, religiosa e culturalmente. Moses Finley vai dizer assim: o camponês era o elemento essencial da cidade antiga. Então o Crossan está chamando isso a atenção, como aplicável também ali na Galiléia. Crossan observa que a reconstrução de Séforis e Tiberíades, em um espaço curto de 20 anos, né, Séforis foi devastada na guerra que se seguiu ali à morte de Herodes o Grande, ali por volta de 4 a.C., foi devastada. E depois ela foi reconstruída. Tiberíades também foi uma cidade construída aí em homenagem a Tibério e as grandes cidades ali que surgiram, né? Então, segundo Crossan, isso aumentou a tensão entre os camponeses da Galiléia, tá? Por quê? Porque a existência dessas duas novas cidades acarretou uma redistribuição dos excedentes agrícolas.
na região, houve uma redefinição. E isso causou turbulência, mais impostos para você pagar essas obras. Então, isso, de certa maneira, o surgimento de Séforos e Tiberíades aumentou as tensões sociais ali. A cruz como símbolo de humilhação. Martin Engel, ele destaca que a crucificação romana era um símbolo de humilhação. Ele diz assim, a crucificação era agravada ainda mais pelo fato de que, com muita frequência, as vítimas servirem de alimentos para as bestas selvagens e aves de rapina. Dessa maneira, a humilhação era completa. O homem moderno dificilmente entende o que significava para alguém na antiguidade o sepultamento e a desonra que acompanhava essa recusa. Quer dizer, as pessoas crucificadas, em princípio, elas não teriam esse direito ao sepultamento. Cícero, em Prohabilio Perduliones, ele diz assim: a mera menção da cruz é indigna a um cidadão romano e a um homem livre. Essa rebelião que destruiu Séforis, né, foi comandada pelo governador romano Varro. Ele, nesse momento, ele crucificou 2.000 judeus nessa rebelião, 4 a.C. Isso está na Guerra dos Judeus, 275, e Antiguidades Judaicas, 13.295. O procurador Floro crucificou 3.600 em 66, já na Guerra Judaica. Guerra dos Judeus, 2.307. E o general Tito, né, que deu sequência na guerra, crucificava 500 judeus por dia, ou ainda um número superior, isso por volta de 70. Então, o número de crucificados aí, nesse período aí, da guerra de Jesus, Jesus pegou um período mais tranquilo, um intervalo entre grandes confusões. Teve uma grande confusão ali, 4 a.C., aí a coisa meio que acalmou, Jesus está nesse meio aí, dessa espécie de trégua, e depois vem a Guerra dos Judeus devastadora de 66 a 70. Então Jesus está bem no intervalo aí, período de paz, relativamente paz. Mas é um período de muitas crucificações esse século aí, né? A questão do Evangelho de Pedro, o Coração também fala um pouco, né? Ele fala do episódio do Calígula, que ele decidiu construir uma estátua logo depois de ter seu templo, fez um templo pagão, né? Que foi construído em Jâmnia e foi destruído pelos judeus. Isso em 39 depois de Cristo. Então Calígula, para revolta, né, para mostrar quem manda ali, né, ele decidiu colocar uma estátua no templo de Jerusalém, uma estátua dele. E mandou o general Petrônio, governador romano da Síria, para Jerusalém para resolver essa questão, levando 2 legiões romanas, no total 12.000 soldados de elite, o que representava metade das forças estacionadas em Antioquia. Mas Petrônio pediu para que Calígula revogasse sua decisão de enviar os exércitos. Então ele contemporizou ali. Os judeus desarmados haviam se reunido diante de Petrônio em protesto. Calígula, ao perceber a resistência oferecida por Petrônio, enviou uma carta para ele, ordenando-lhe que ele se suicidasse. Ó, não dá mais para você comandar esse negócio aí. Não. Acontece que Calígula morreu logo em seguida, né? Foi assassinado logo em seguida. E aí o Petrônio, que ainda não havia recebido essa tal carta, as cartas demoravam a chegar, né? Ele acabou sendo poupado. Acredita-se que esse episódio aí adiou o rompimento final da revolta judaica. Poderia ter acontecido a revolta judaica aí pelo ano 40, tá? 25 anos do que realmente aconteceu, foi em 66. E aí a coisa amenizou, né? Um clímax aí, parecia que ia estourar a revolta em 41, né? Que foi onde aconteceu isso, mas aí a coisa acalmou.
O John Crossan, ele fala desse episódio, ele sugere que o Petrônio, esse general romano aí que defendeu os judeus, né? Ele é quase descrito por Joséfo como um santo judeu. E não por acaso, no Evangelho de Pedro, o nome do centurião que toma conta do túmulo de Jesus, que segundo o Evangelho de Pedro, ele tem uma narrativa meio diferente. Ele diz que Jesus apareceu, ele foi quem cuidou do sepultamento, não foi José de Arimateia, né? Foi o próprio Império Romano, para impedir que houvesse qualquer ressurreição, roubo de corpo, alguma coisa assim. E depois alegar a ressurreição. Então, segundo o Evangelho de Pedro, o centurião romano que foi enviado para tomar conta da sepultura era o chamado Petrônio. Tá? E esse nome vem por causa desse general aí que 20 anos atrás tinha defendido os judeus. Para Crossan, o Evangelho de Pedro combina duas narrativas da paixão e ressurreição. Uma extracanônica, ele não gosta de chamar de apócrifo, tá? Ele chama de extracanônica, que é fora dos 4 evangelhos, na qual Jesus foi sepultado por seus inimigos, né, pelo Império Romano, a quem mais tarde apareceu, quer dizer, Jesus apareceu para os romanos. E uma intracanônica. Intracanônica são os 4 evangelhos que a gente conhece, na qual ele foi sepultado pelos seus amigos, né? Pelo José de Arimateia e pelos seus amigos. E mais tarde apareceu também para os seus discípulos. Então, o Evangelho de Pedro tem essa versão narrativa alternativa. Para Crossan, toda a narrativa das mulheres que descobrem o túmulo vazio, tudo isso é uma criação narrativa de Mateus, a partir da interrupção abrupta de Marcos. Mateus já pega o Evangelho de Marcos, né? Só que o Evangelho de Marcos, aqueles últimos versículos lá, que falam exatamente da ressurreição de Jesus, eles não constam do Evangelho original. Supostamente essa folha se perdeu do Evangelho. Então, o Evangelho de Marcos ele termina abruptamente, no meio, assim, tá quase que no meio da frase, termina, né? E Mateus, então, pegou aquele evangelho incompleto e, segundo Crossan, ele completou criando essa narrativa das mulheres que encontram Jesus, depois vem os discípulos. É isso, então. Muito obrigado, então.